Nós vamos ler em 1 aos Tessalonicenses, o capítulo 5, a partir do verso 12. Talvez seja uma leitura um tanto incomum, mas foi o que Deus nos dirigiu. 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do verso 12. Rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolei-os de pouco ânimos, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos em ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Senhor Deus e Pai, rogamos ao Senhor a sua bênção sobre a leitura de sua palavra, e que ela seja vivificada, Senhor, em nossos espíritos, e que possamos, Senhor, efetuar isso como filhos de Deus. Pedimos ao Senhor que o Senhor seja conosco e fale aos nossos corações através de sua palavra. Rogamos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Uma boa noite com Jesus e podei-vos assentar, né? A gente ficou um pouco perdido aqui, né? O pastor geralmente me chama, né? E ficou meio assim, meio perdido, né? O pastor Albertino me convidou para pregar aqui. Eu falo muito pouco mesmo aos irmãos aqui. Para mim, é mais difícil aqui em Campo Mourão do que em algum outro lugar. E Deus sabe melhor todas as coisas, né? E o pastor me perdoa tomar essa frente, vamos dizer assim, né? Mas partiu para o Senhor a irmã Maria Salles Lima dos Santos, né? Ela partiu ela faleceu dia 20/5/2022 e foi sepultada ontem. Irmã Maria, tem a fotinha dela, irmão, olha lá ela lá. Irmã Maria Salles partiu para o Senhor. Cumpriu a carreira, né? Guardou a fé. Que Deus, ela está nos aguardando do outro lado do grande rio. E se o Senhor Jesus tardar, nós, um a um,
vamos indo para este lado, né? Mas para o cristão é um privilégio. Nesta noite, eu gostaria de falar com os irmãos a respeito de o que Deus pode fazer por um homem. Quando se falamos do homem, também falamos da mulher, né? O que Deus pode fazer por um homem e por uma mulher que se rendem completamente a Ele. O que Deus fez através de homens que obedeceram a Deus através das eras. O poder de transformação que Deus atuou na vida deles é algo sobrenatural, é algo que ninguém pode, nenhuma filosofia, nenhum ensinamento pode criar isso. Uma vez eu vi uma reportagem de um senador, ele é um evangélico, e ele estava falando a respeito de que havia uma lei de que nessas casas de tratamento para pessoas com dependência química, não podia mais se falar de Deus. Você poderia pegar essas pessoas para tratar, mas, no entanto, você não poderia falar mais de Deus para elas. E ele, protestando contra isso, ele disse assim que ele trabalhava com esse tipo de serviço há muitos anos, né? E ele falou assim, olha, e eu nunca vi o Sistema Único de Saúde dar jeito, nunca vi nenhuma terapia dar jeito, mas o único que eu vi dar jeito é dar para eles, cedo, de tarde e de noite, Jesus Cristo. Eu posso dar testemunho de muitas vidas que foram transformadas através da palavra de Deus. E somente Deus pode fazer isso para o homem. Ninguém mais pode fazer. Não há argumento. Não há o gaguejar que possa atrapalhar uma pessoa de vir para o Evangelho, e não há um argumento da pessoa mais eloquente que pode convencê-lo de vir para o Evangelho. É Deus quem convence o homem, sem sombra de dúvidas. A verdade é que o homem foi feito por Deus para depender completamente de Deus. Isso é fato. Ontem ali em Iretama, no nosso culto de ceia, o pastor Albertino pregou uma mensagem e mostrando a respeito de quando os filhos de Israel estavam no Egito e eles iam partir dali, né, na sua fuga, e havia a morte dos primogênitos. Então foi requerido um sinal e tinha que ter uma maneira, tinha que comer um cordeirinho assado, ele não poderia ter mácula e nem mancha, e aquele sangue tinha que ser aplicado no umbral da porta. E eles tinham que comer de uma certa maneira, apressadamente. E aquilo tinha que ser feito. Haveria um juízo que cairia sobre a terra do Egito naquela noite. Pessoas que tinham filhos primogênitos tinham que estar preocupados com seus filhos. Eles não poderiam confiar que eles eram israelitas. Talvez alguém podia dizer, não, Deus é um Deus bonzinho. Ele não vai fazer isso conosco, não. A gente é descendência de Abraão, somos israelitas. Não precisamos fazer isso. Não poderia se confiar numa coisa vaga. Tinha que obedecer o que Deus havia requerido através de seu profeta. Era a oportunidade deles. E foi isso que eles fizeram. Comeram o cordeirinho e passaram o sangue no umbral da porta. E quando o anjo negro da morte passou, aonde estava o sinal, aqueles primogênitos não morreram. Mas onde não havia o sinal, houve choro e lamentação. Não havia lugar para que eles pudessem se esconder, pois Deus havia falado a palavra que seria desta maneira. E agora, no tempo que nós estamos vivendo, é a nossa oportunidade. É a hora de nós expormos o sinal. Lá no Velho Testamento era o sangue no umbral da porta. Agora é o Espírito Santo na vida de cada um de nós. Irmãos, como não foi suficiente naquele dia somente ser israelita, não é suficiente hoje somente você professar o cristianismo sem vivê-lo.
Nós temos ouvido e aprendido isso através do profeta. O diabo ele não se importa que você venha, que você participe, desde que você não beba. Ele não se importa. Você pode vir, crer no profeta, ser batizado em nome do Senhor Jesus, tomar a ceia da maneira correta, dizer que é do tabernáculo, mas se você não tiver o Espírito Santo, isso não é o suficiente. Nós não podemos confiar a nossa salvação e o nosso arrebatamento numa coisa bonita dessa. Mas só isso não é o suficiente. Nós precisamos entregar tudo que nós temos a Ele. É agora ou nunca. A hora de orarmos e vigiarmos é agora. Não temos um outro tempo. O profeta sempre tem nos dito isso, que o ser humano, ele sempre lembra o que Deus fez no passado, do que Deus fará no presente, mas ele se esquece do que Deus está fazendo agora. Está fazendo hoje, com cada um de nós. Nós temos sido chamados para essa mensagem, para essa classe de mensagem que nós cremos, por uma revelação de Deus. Você não estava correndo atrás disso. Eu não estava correndo atrás disso. Mas isso chegou até nós de uma maneira sobrenatural. O pastor Robertino gosta de lembrar a respeito disso, de quando ele vê aquelas filmagens que tem de Goiânia, e daí vem aquela vencendo vem Jesus, né? E aquelas clarinadas ficam tocando, e daí vai entrando pelos vales, né? Procurando eu e você. Procurando cada um de nós. Olha, se você for no médico, e o médico dizer para você, seu colesterol está alto, seu ácido úrico está alto, seu triglicerídeo está alto, você está pré-diabético. Você tem que fazer esse regime aqui, Você não pode mais comer carne, tanto assim como você gosta. Você não pode mais comer um docinho do jeito que você gosta. Você tem que evitar um monte de coisa, porque senão você já tem que ir despedindo da família já, viu? Então, o que você faria? Você não ia se preocupar? A gente ia se preocupar de fato, né? Ia começar a tomar um café mais amargo, ia evitar mais a carne. A gente ia fazer essas coisas porque a gente quer viver um pouco mais aqui nesta terra. A gente quer gozar, ainda que essa vida é luta em cima de luta. É dificuldade em cima de dificuldade. Quando parece que você vence uma dor na mão, dá uma dor no braço. Quando você vence aquela dor no braço, dá uma dor na perna, né? Quando você está lá, né, irmão, ali trabalhando, vem uma cãibra que você não sabe de onde, rapaz. Meu Deus do céu. E a gente quer preservar essa vida, que é uma vida passageira, que passa. Nós estamos passando, né? Estamos assentados aqui, mas estamos passando. Olha, até esses dias atrás o Mateus era um menininho, né? Olha o homenzarrão que o Mateus está. E ele não viu isso acontecendo, né? Mas estamos passando. E quanto mais a nossa alma? Quanto mais a nossa alma? Irmãos, eu não quero pôr ninguém no canto da parede. Porque isso se aplica a mim. E eu sei que isso se aplica a você. Que muitas vezes nós queremos fazer o melhor, mas não damos conta. Olha, nós ficamos, irmãos, horas rindo na internet, vendo alguma coisa boba, que não faz mal nenhum aparentemente, mas ficamos horas vendo isso, né? Fazemos uma outra coisa e não damos conta de muitas vezes ter um dia de jejum. Eu me batizei com 27 anos, eu tenho 40, eu nunca jejuei na minha vida. Nunca fiz isso, nem sei como é. Entende? E eu não falo isso com orgulho nenhum. Eu sei que a gente não deve manufaturar nada, mas o Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus está voltando. Há um inferno para se correr. Há um céu para se ganhar. E nós estamos passando. Deus tem enviado seu profeta, sua mensagem tem chegado até nós. A mecânica está perfeita.
Pastor Hubertino sempre tem dito, eu tenho orado pedindo um levantamento de fé. Aonde está o problema? O problema está em Deus? Não, o problema não está em Deus. Se alguém lá no passado atuou de certa maneira que Deus está obrigado a cumprir com sua palavra, se nós atuarmos da mesma maneira hoje, Ele está obrigado a cumprir com sua palavra. O problema está em nós, que temos sido relaxados. Não temos observado o tempo que nós estamos vivendo. Uma hora dessas, esse mundo será julgado de uma maneira terrível. E nós não queremos ser deixados para trás. Não queremos chorar o leite derramado, como o ditado popular diz, né? Ah, se eu soubesse. Ah, se eu tivesse a minha oportunidade. Ah, se eu tivesse mais um tempo, eu faria diferente. Nós temos esta oportunidade. Na mensagem Espíritos de Verdade, Espírito da Verdade, o profeta, a partir do parágrafo 23, ele diz assim: mas cada vida foi plantada pelo Mestre doador de vida, e ele sabe exatamente como e o que fazer. E tudo que ele colocou aqui na terra é para a sua glória. As estrelas são para a sua glória. Os ventos são para a sua glória. As flores são para a sua glória. E nós somos a coroação da sua glória. Mas parece que tudo obedece a Deus, exceto o homem. O homem foi a única coisa que caiu. Todo o resto ficou em sua condição original. Mas o homem caiu. E, portanto, Deus tem uma batalha com ele, para fazê-lo fazer o que é certo e obedecer. E obedecer. O profeta diz, ele só precisa de um homem, só um homem, que lhe obedeça, que seja sujeito a ele, só um homem. Ele precisa de um homem, de uma mulher. Ele precisa de mim e de você, individualmente. E isso vai se tornar algo coletivo. Ele precisa de um adolescente. Ele precisa de uma mãe que se submeta a ele. Ele precisa de um pai, de um marido que lhe obedeça. As coisas são diferentes. Eu tenho um livro aqui que eu comprei, que chama Heróis da Fé. Fala a respeito de 20 irmãos que incendiaram o mundo através de suas vidas. Eu vou ler uma partezinha aqui para vocês falando sobre Moody. Todos vocês sabem quem foi Moody, né? Foi um grande pregador, talvez um dos maiores pregadores que teve. Ele era um homem grande. E ele já era um cristão quando isso aconteceu com ele. Então aqui o escritor fala assim, olha, o que levou Moody a buscar definitivamente uma experiência mais profunda com Cristo? Ele já era um crente, mas o que levou ele a ter uma experiência mais profunda com Cristo foram as palavras proferidas por um grande ganhador de almas, Henrique Varley, o qual ele disse, o mundo ainda não viu o que Deus fará com e pelo homem inteiramente a ele entregue. Moody disse consigo mesmo, ele, em letra maiúscula, não diz por um grande homem, nem por um sábio, nem por um rico, nem por um eloquente, nem por um inteligente, mas simplesmente por um homem. Aí Moody disse, eu sou esse homem.
E cabe ao homem mesmo resolver se deseja ou não consagrar a si. E ele disse: estou resolvido a fazer todo o possível para ser esse homem. Nós temos o livre-arbítrio. E Deus tem bênçãos para nos dar. Suas mãos estão repletas, agora mesmo. Mas o tanto que Deus vai te usar depende da intimidade, da comunhão que você tem com Ele. O profeta diz assim: o Espírito Santo não se alimenta de televisão. Ele não é uma fossa negra. Falando de Martim Lutero, do grande homem que foi Martim Lutero, eles falaram assim: olha, os homens geralmente querem atribuir o grande êxito de Lutero à sua extraordinária inteligência e aos seus destacados dons. O fato é que Lutero também tinha o costume de orar a fio. Dizia que se não passasse 2 horas de manhã orando, receava que Satanás ganhasse a vitória sobre ele durante o dia. Certo biógrafo seu escreveu: o tempo que ele passa em oração produz o tempo para tudo o que faz. O tempo que passa com a palavra vivificante enche-lhe o coração até transbordar em sermões, correspondências e ensinamentos. Sua esposa contou que as orações de Lutero eram, às vezes, como os pedidos insistentes de seu filhinho, confiando na bondade de seu pai. E outras vezes, era como a luta de um gigante na angústia do combate. Houve um outro homem chamado John Biden. Esse homem foi aquele que escreveu aquele filme que nós assistimos, O Peregrino. Ele ficou preso por 12 anos. E lá na cela, ele teve essa inspiração. Deus deu a ele isso, dele escrever esse filme, O Peregrino. O escritor fala assim: mas como se pode explicar o maravilhoso sucesso de Biden? Como pode um iletrado pregar como ele pregava e escrever num estilo capaz de interessar crianças e adultos? Ao pobre, ao rico, ao douto e ao indouto? Como pode? A única explicação do seu êxito é que ele era um homem em constante comunhão com Deus. Apesar de seu corpo estar preso no cárcere, sua alma estava livre e liberta. O que vamos citar mostra como Biden lutava com Deus em oração. Ele disse: na oração, o ato de desvelar a própria pessoa, de abrir o coração perante Deus, de derramar afetuosamente a alma em pedidos, suspiros e gemidos. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo e o meu gemido não te é oculto. E outra vez, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma. Derrama a minha alma é um termo demonstrativo de que em oração sai a própria vida e toda a força para Deus. Em outra ocasião ele escreveu: as melhores orações consistem, às vezes, mais em gemidos do que em palavras. E essas palavras não são mais do que uma mera representação do coração, vida e espírito de tais orações. Como ele insistia e importunava em oração a Deus, ficava claro no trecho seguinte: eu te digo, continua a bater, chorar, gemer e prantear. Se ele, Deus, se não levantar para te dar porque és um teu amigo, ao menos por causa da tua importunação, levantar-se-á para dar-te tudo o que precisares. Sem contestação, o grande fenômeno da vida de John Biden consistia no seu conhecimento íntimo das Escrituras, as quais amava, e na perseverança em oração ao Deus que adorava. Amém. Essas são pessoas que se renderam completamente a Deus.
E qual é o problema conosco hoje? O problema é não estar com Deus. O profeta que Deus nos enviou nos disse que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nada de oração, nada de poder. Nada de poder. Jonas Edward foi um outro personagem. Ele era um homem que não era... Os seus sermões eram monótonos. Mas ele pregou um grande sermão que até hoje é lembrado. O sermão que dizia assim... deixa eu achar aqui. Aqui, ó. O profeta faz menção disso. Ele pregou esse sermão. Ele era um homem magro. O seu culto não era tão eloquente assim, era monótono. E aqui tem um trecho desse culto que ele fez. Ele falando com o auditório, ele disse assim: aí está o inferno com a boca aberta. Isso é verdade. Isso é verdade. Precisamos de pregadores que façam com que o inferno fique mais próximo. Não existe coisa alguma sobre a qual vós vos possais firmar e segurar. Entre vós o inferno existe apenas a atmosfera. Há atualmente nuvens negras da ira de Deus pairando sobre vossas cabeças, predizendo tempestades espantosas com grandes trovões. Se não existisse a vontade soberana de Deus, que é a única coisa para evitar o ímpeto do vento até agora, seríeis destruídos e vos tornareis como a palha da eira. O Deus que vos segura na mão sobre o abismo do inferno, mais ou menos como um homem segura uma aranha ou outro inseto nojento sobre o fogo, durante um momento, para deixá-lo cair depois. Está sendo provocado em extremo. Não há que admirar se alguns de vós com saúde, calmamente sentados aí no banco, passarem para lá até amanhã. O resultado do sermão foi como que se Deus arrancasse um véu dos olhos da multidão para contemplar a realidade do horror da posição que estavam. Nessa altura, o sermão foi interrompido pelos gemidos dos homens e o grito das mulheres. Quase todos ficaram de pé ou caídos no chão. Foi como se um furacão soprasse e destruísse uma floresta. Durante a noite inteira, a cidade ficou como uma fortaleza sitiada. Ouvia-se em quase todas as casas o clamor das almas que, até aquela hora, confiavam na sua própria justiça. Esperavam que a qualquer momento o Cristo descesse dos céus com os anjos e os apóstolos ao lado e que os túmulos entregassem os mortos que neles havia. Tais vitórias contra o reino das trevas foram ganhas de joelhos. Você quer vencer uma batalha? Vença de joelho. Vença de joelho. É triunfar de joelho. É entregar tudo que nós temos na mão dele e confiar nele desta maneira. Edward não abandonara nem deixara de gozar os privilégios da oração, costume que tinha desde sua meninice. O que essas pessoas tinham em comum? O que essas pessoas tinham em comum? Eles se renderam a Deus completamente. Isso não foi uma teologia, não foi um seminário. Moody até tentou, mas quando ele viu que faltava algo nele, mas quando ele se rendeu completamente a Deus, os sermões dele tinham uma diferença. Era algo diferente. E esse Deus que fez essas coisas com esses irmãos que incendiaram o mundo, é o mesmo Deus hoje que pode fazer isso por nós. Que pode incendiar a nossa vida e nos colocar na posição que nós queremos estar e devemos estar. Não aceitar nada do mundo, mas aceitar tudo dele e confiar nele, sem sombra de dúvidas. Falando de Moody aqui mais uma vez, todos os dias da sua vida até o fim, ele se levantava muito cedo de manhã para meditar na palavra de Deus.
Costumava deixar sua cama às 4 horas da madrugada, mais ou menos, para estudar a Bíblia. Um dia ele disse: para estudar, preciso me levantar antes que as outras pessoas acordem. Ele se fechava num quarto afastado do resto da família, sozinho com sua Bíblia e com seu Deus. Pode-se falar em poder, porém, ai do homem que negligenciar o único livro dado por Deus, que serve de instrumento por meio do qual ele dá e exerce o seu poder. Um homem pode ler inúmeros livros e assistir grandes convenções. Pode promover reuniões de oração que durem noites inteiras, suplicando o poder do Espírito Santo. Mas se tal homem não permanecer em contato íntimo e constante com o único livro, a Bíblia, não lhe será concedido o poder. Se já tem alguma força, não conseguirá mantê-la, senão pelo estudo diário, sério e intenso deste livro. A biografia de Moody é a história de como ele vivia completamente submisso a Deus. O primeiro fator por cujo motivo Moody foi instrumento tão útil nas mãos de Deus é que ele era um homem inteiramente submisso à vontade divina. Cada grama daquele grande corpo de 127 quilos pertencia ao Senhor. Tudo que ele era e tudo que ele tinha pertencia inteiramente a Deus. Amém. Se nós queremos ser usados por Deus desta maneira, nós devemos não ter nenhuma reserva em nossos corações para Ele. Deus tem nos convidado, irmãos, a fazer algo. Nós não devemos cruzar os nossos braços e achar que nós chegamos numa posição e estamos tranquilos. Há uma luta diária todos os dias. Satanás a Bíblia diz que ele está como um leão, rugindo, bramando, tentando tragar a quem ele possa. Todos os dias, 24 horas por dia, ele está ali, tentando te apanhar, tentando pôr as mãos em você. E se um dia ele põe as mãos em você, ele não tem pena de você. Sem sombra de dúvidas. É uma luta diária. O profeta disse assim: você não foi chamado para um piquenique, você foi chamado para batalhar. Você é um soldado de Jesus Cristo na sua casa, no seu serviço, no bairro onde você mora, na sua escola. Você é esse representante de Cristo. Você é esse cristão, esse astro no mundo. É assim que nós devemos atuar. O profeta fala assim: não vestimos o nosso exército com lindas fardas para eles ficarem flertando com as garotas por aí. Nós os vestimos para a guerra, para a peleja. E nós temos sido chamados para pelejar. Somos chamados para pelejar. O próximo passo da igreja é o arrebatamento. E nós não queremos ser deixados para trás. Será algo terrível. Não será gostoso, não será aprazível. Será amargo você saber que você tinha tudo para estar lá, mas porque eu negligenciei a minha parte, eu fiquei aqui deixado para trás, sendo que nós temos tudo em nossa mão. O que tem nos impedido? É hora de expor o sinal. É hora de colocar aquilo que está te atrapalhando. O que tem impedido nós de termos uma comunhão com Deus? Ah, é o meu esposo. Não, não é o seu esposo, é você. É lutar contra você mesmo. É o seu pior inimigo. O que tem impedido nós de rejubilarmos, de nos alegrarmos, de termos uma vida vitoriosa, temos uma mensagem perfeita, temos a Santa Ceia correta, somos batizados da maneira correta, precisamos ser vivificados, precisamos ter vitória. Nós não sabemos, irmãos, ninguém pode dizer assim: olha, amanhã eu farei isso. Você não sabe. Você pode morrer hoje, pode ir para casa e falar assim: oh, o irmão foi lá, morreu, simplesmente morreu, não está mais no nosso meio. A hora é agora.
A hora é agora. Se você não tem tudo para dar, dê tudo que tem. Vocês, jovens, dê tudo que tem. O diabo tem dado trabalho. Vamos dar trabalho para ele. Vamos nos consagrar. Vamos expressar esta obra que foi feita em nossas vidas. Expressar a Jesus Cristo. Eu estou lendo os evangelhos. Leia os evangelhos. Veja como Jesus atuou. Veja como ele foi obediente. Veja como ele serviu. Ele era o maior, mas ele se tornou o menor. Ele era para ser servido, mas ele serviu. Ele foi Jesus dos pés sujos, que lavou os pés. Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai, a saber que há o inferno, Senhor. A experimentar o calor do inferno, saber que há um inferno. E esse inferno está aí com a boca aberta. E nós, ó Deus, como um inseto pendurado, Senhor. E o Senhor nos resgatou, Pai. O Senhor tirou-nos desta condição. E o Senhor nos colocou numa posição de filhos e filhas de Deus, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a vencer a nós mesmos. Ajuda-nos a consagrar tudo que nós temos ao Senhor. Certa vez o Senhor encontrou aquele endemoniado gadareno, que para ele não havia mais nenhuma solução. Estava com sua mente perdida, vivia nos sepulcros, andando nu. Ninguém podia ajudá-lo. Ainda que tentaram por muitas vezes o prenderem, mas nem mesmo aqueles grilhões seguravam ele. Ele estava preso pelas garras de Satanás. Mas quando ele se encontrou com o Senhor, aquela legião de demônio teve que se dobrar e pedir misericórdia. E o Senhor permitiu que eles fossem para aquela manada de porcos. E aquele homem teve a sua mente sadia novamente, Pai. E ele foi liberto daquele espírito maligno. E ele ficou tão agradecido ao Senhor, que ele queria ir juntamente contigo para todos os lugares. Mas o Senhor não o permitiu. Mas o Senhor disse para ele ir e falar o que Deus havia feito em sua vida. E ele foi e testificou o que Jesus havia feito em sua vida. Esta grande obra, Pai. E um dia nós estávamos assim, Senhor, perdidos. Talvez não nesta condição, mas nós estávamos perdidos no pecado. E o Senhor nos encontrou. E agora, Senhor, ajuda-nos a testificar as grandes coisas que Jesus fez por nós. Me ajude a ser um filho melhor, Pai. Me ajude a ser um cristão melhor. Ajude a minha irmã, Senhor. Ajude os seus filhos. Nós não queremos ser deixados para trás, Senhor. Queremos estar no posto do nosso dever. Queremos, Senhor, estar preparados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sê conosco, Deus. Livra-nos de todo o mal e da aparência do mal. E permita-nos, Senhor, sermos pessoas diferentes. Eu sei que nós nos emocionamos e isso mexe conosco, Senhor. Mas que isso, Senhor, possa continuar para sempre, até a vinda de nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus.